Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação da graça do vosso Filho, possamos participar da glória da sua ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 28 de outubro, quarta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum, dia de São Simão e São Judas. O Evangelho é Lucas, capítulo 13, versículos. O Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e Filipe, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muito dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos os apóstolos Simão e Judas Tadeu, a liturgia nos brinda com a oportunidade de refletir sobre a Igreja e a sua missão apostólica, da qual nós, discípulos, missionários de Jesus Cristo, fazemos parte. No Evangelho, Jesus está diante de uma tomada de decisão muito importante: escolher aqueles que seriam os primeiros continuadores de sua missão, aqueles sobre os quais ele alicerçaria a sua igreja, de modo que o poder da morte não pudesse vencê-la. Seu procedimento é exemplar. Ele se retira à montanha para rezar, montanha
como já vimos, é lugar de encontro com Deus. Representa também desafios. Ele se coloca diante de Deus Pai antes de tomar uma decisão, antes de fazer sua escolha. Ele nos ensina com esse gesto a rezarmos sempre, quando estivermos diante de alguma decisão. Ensina a colocarmos nas mãos de Deus nossas escolhas, procedimentos, enfim, nossas ações, principalmente quando a vida de outras pessoas depende destas. Depois de uma noite em oração, em retiro, Jesus escolhe dentre seus inúmeros discípulos aqueles que iriam segui-lo mais de perto. Escolhe os 12 e lhes dá o nome de apóstolos. Temos aqui a diferenciação entre apóstolos e discípulos. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Outro dado importante dessa escolha é a característica de cada um dos escolhidos. Lucas diz o nome e um complemento de cada um. Nesses dois aspectos, podemos perceber que não eram pessoas semelhantes. Jesus escolhe pessoas bem distintas umas das outras, cada uma com a sua particularidade, individualidade, mas com um objetivo comum: anunciar o reino de Deus e colaborar na sua edificação. Esse dado mostra que o chamado que Jesus faz para segui-lo é entendido, é estendido a todos, indistintamente. A diferença estará na resposta e no procedimento de cada um. Isso acontece também conosco. Todos nós fomos chamados, porém respondemos de modo diferente. Uns abraçam com empenho a missão, outros nem tanto. Uns são indiferentes e outros chegam até a traí-lo por causa de outros objetivos. Em qual desses procedimentos nós nos enquadramos? Depois da escolha, ele desce da montanha com os 12 e para na planície, diante da multidão que os aguarda. A planície tem também seus significados simbólicos. Na planície, podemos avistar mais longe as coisas. Temos uma visão mais ampla da situação e da conjuntura. Jesus não quer que seus discípulos tenham uma visão limitada da missão. Ele não quer que tenhamos uma visão míope da igreja, nos fechando em pequenos grupos, territórios ou ideologias, como se a Igreja Apostólica fosse restrita a determinados territórios, situações, pessoas ou doutrinas. A planície significa os horizontes ilimitados da missão. E qual é essa missão? A missão está configurada na multidão que os aguarda nessa planície, nesse campo de ação. É gente que passa pelos mais diversos tipos de necessidades, de carência material e também espiritual. São pobres, doentes, possuídos pelo demônio, etc. Assim, são apresentados aos apóstolos o seu campo de ação e os sujeitos dessa ação. Essa apresentação serve também para nós reavivarmos o nosso compromisso cristão de discípulos missionários. Somos igreja para ir ao encontro de nossos irmãos que sofrem e fazer algo
para erradicar ou diminuir seu sofrimento. Se assim não for, esvaziamos nosso batismo e o nosso ser cristão. Que os apóstolos, sobretudo, São Simão e São Judas, hoje celebrados, nos ajudem a permanecermos firmes nessa missão eclesiológica e mantermos sempre nossa fidelidade a Cristo e a sua igreja, que também é nossa. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos, que nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas Tadeu, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor vossos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sua família, por intercessão dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, as bênçãos de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.